eis que sobre vós envio a promessa de meu. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o reino de Deus, devemos entender que o reino de Deus, ele se divide em fases. Sabemos que existe o reino do Pai, que é contextualizado pela antiga aliança, o reino do Filho, que é contextualizado pelo ministério de Jesus, mas existe o reino do Espírito, que é contextualizado pela ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, ele dá instrução aos seus discípulos acerca da promessa do Espírito Santo. Ele disse que os seus discípulos não ficariam órfãos, porque ele enviaria outro Consolador. Consolador, que quer dizer Paracleto de Deus, como aquele que dá o ombro para você encostar ou se recostar, aquele que te sustenta. Mas ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse, o Consolador viesse, aquele que o mundo não conhece, porque não pode ver e também não pode receber, mas que os discípulos conheciam. E já próximo à sua ascensão, após ter ressuscitado, o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos, e a ordem de Jesus é que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, pois havia uma promessa, que é a promessa do revestimento do poder, porque existe a presença do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo está relacionado à comunhão subjetiva, é a ação do Espírito Santo no intelecto do crente, de forma invisível e pessoal. É o Espírito Santo trabalhando dentro da transformação da própria pessoa. É Ele agindo na nossa formação intelectual, emocional e prática, para conosco mesmo. É Ele trabalhando no nosso espírito e trabalhando na nossa alma. Mas quando eu falo do Espírito Santo de forma manifesta, é a mesma coisa que falar do Espírito Santo operando de forma positiva. Ou seja, de forma subjetiva, apenas eu sinto, apenas eu vejo, apenas eu compartilho dessa presença. O que é o Espírito Santo operando de forma manifesta? Ele é operando de forma externa, é Ele operando na esfera exterior da vida do crente. É as ações do Espírito Santo por fora da vida do crente. É onde você passa a ser visto e passa a ser notado pelas pessoas. Quando Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ele está dizendo que ninguém pode esconder as obras do Espírito de Deus manifesta de forma positiva e operacional na vida do crente. Porque todo mundo percebe e vê as ações de Deus sobre a sua vida. Então Jesus, dentro desta preocupação, ele disse: olha, eu rogarei ao Pai, para que envie o Espírito da promessa. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Quando eu falo do revestimento de poder, eu estou falando do batismo no Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista, ele disse que, na verdade, ele batizou com água, para arrependimento dos pecados, mas viria um que era mais poderoso do que ele, o qual ele abaixando não podia desatar as sandálias ou as alparcas dos seus pés. Esse, na verdade, vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós olhamos para
esse contexto de João Batista, nós entendemos que está apontando para o batismo no Espírito Santo. E nós vivemos um tempo em que muitas igrejas, muitas doutrinas, na verdade, eles refutam e negam o batismo no Espírito Santo. Alguns acreditam que o batismo no Espírito Santo foi apenas ali no dia de Pentecoste. É uma doutrina ou uma tese chamada cessacionistas, que acreditam que os dons de línguas, as manifestações das línguas, eles cessaram logo após aquele período primitivo da igreja. Mas existe um outro grupo, o qual nós professamos e fazemos parte, que é chamado de continuistas, que continuam acreditando que as mesmas operações que operaram, se manifestaram, evidenciaram no dia de Pentecoste, continuam se evidenciando nos nossos dias. A exemplo disso, nós temos o avivamento da Rua Azusa, no ano de 1906, quando o Espírito Santo vem de uma forma poderosa. Depois do avivamento de Gales, o avivamento veio até ali a Rua Azusa, e novamente foi revitalizado os dons das línguas estranhas, dali onde Daniel Berg e Gunnar Wing também provaram, receberam os dois missionários suecos e trouxeram para o Brasil o avivamento pentecostal, que é o dom das línguas estranhas. E o apóstolo Paulo, visitando a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que ele chegando ali, ele questiona os irmãos. No capítulo 19 de Atos, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, versículo 2, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Uma interrogação. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí no versículo 3, o que me chama a atenção é que Paulo continua dando ênfase a dois batismos: o batismo de João e o batismo com fogo do dia de Pentecostes. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Aí os discípulos responderam: no batismo de João. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e foram línguas, e falaram em línguas, e profetizavam. Então o batismo do Espírito Santo, ele é uma realidade. Mas retornando aqui no capítulo 24, versículo 49 de Lucas, ele disse assim: mas eu rogarei ao Pai para que envie a promessa, ou a promessa do Espírito Santo. Mas ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Há uma condição de Deus aqui para que sejamos batizados no Espírito Santo. A primeira condição é ficar em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Naquele tempo, Jerusalém estava construído o templo. Primeiro o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, e depois popularmente conhecido como o templo de Herodes, que foi reformado por Herodes. Lá estava a referência espiritual que os judeus, Israel, tinha para aquele tempo. Então Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém. E quando nós olhamos para Jerusalém, nós entendemos que quando Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, ele fazia uma representação de rei de Salém. Salém, que quer dizer reino de paz. Quando Davi, ele é ascendido rei sobre Israel, ele conquista a cidade do grande rei, que é chamado de Jerusalém, e lá ele estabelece
a capital nacional de Israel. Quando nós vamos para a Bíblia diz que haverá a nova Jerusalém, que é descida do céu, ataviada de Deus, a nova Jerusalém, a qual está nos aguardando, onde nós habitaremos futuramente no Senhor. Então o Senhor, Ele fala sobre Jerusalém. Quando nós olhamos para Jerusalém, no nosso tempo, Jerusalém representa um território de terra tão pequeno, mas de uma infinidade de riqueza tão grande, onde todos os olhos mundiais se voltam para Jerusalém, porque existe um olhar de Deus voltado para Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, ficai porém na cidade de Jerusalém. Ele não disse, não passe apenas lá, fique lá na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Preste atenção, ele disse, fique até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se você for analisar, ele disse assim: vocês têm que ficarem lá, até que o Espírito Santo de Deus desça sobre as vossas vidas. No livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz, a partir do versículo de número 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então preste atenção que Deus, Ele condiciona a condição deles ficarem em Jerusalém. Então, no livro de Atos, no capítulo de número 1, nós encontramos Jesus após a ressurreição, se apresentando aos seus discípulos com grandes e infalíveis promessas, e falando a respeito do que aconteceria acerca do reino de Deus. Mas a ordem dele é que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, porque João, na verdade, ele faz expressão de 2 batismos. João, na verdade, vos batizou com água para arrependimento de pecado, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o batismo do Espírito Santo, na verdade, é uma promessa de Deus. Aí a Bíblia diz que depois de Jesus ter dado grandes instruções, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas. Ele foi elevado às alturas naquele momento. Mas antes que ele fosse levado às alturas, no versículo 8, depois de falar, ele disse que: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, na verdade, está dizendo que eles só poderiam de fato serem potencializados, credencializados, autenticados como representantes diretos do Senhor após o revestimento de poder. Preste atenção. Primeiro eu sou vestido do Espírito Santo. Eu sou vestido do Espírito Santo quando eu sou salvo. A partir do momento que eu sou salvo, eu sou vestido do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em mim. Ele me leva à restauração de Deus, à restituição, à transformação e à funcionalidade do Senhor. Mas quem me potencializa, quem me faz explodir por fora, evidenciar por fora, é a ação operacional do revestimento de poder. Por exemplo, temos aqui um copo de água. O que é o batismo do Espírito Santo? Primeiro o Senhor me enche, o copo está cheio, não está? Se eu continuar derramando água aqui, o que vai acontecer com essa água que está dentro desse copo? Ela vai derramar. Se eu pegar um outro copo e começar a derramar água sobre esse copo, ela vai começar a derramar. E ela vai começar a molhar o que? O lado de dentro ou o lado de fora? O que Jesus estava dizendo era isso.
Ele estava dizendo que quando eu fosse cheio do Espírito Santo e depois revestido de poder, eu começaria a molhar o lado de fora. Está dizendo que a igreja precisa não só ser cheia, a igreja precisa ser cheia e transbordante para molhar o lado de fora. Nós não podemos nos conformar apenas com a parte interna. A parte interna da igreja, ela é primordial, ela precisa acontecer em primeiro lugar. É a primícia da igreja, é acontecer primeiro no Senhor, depois acontecer nela e depois acontecer lá fora. A igreja já havia sido salva, o Espírito Santo já estava na vida dos irmãos e dos discípulos daquela época. Eles já haviam acontecido em Deus e Deus já havia acontecido na vida deles. Mas eles precisavam acontecerem do lado de fora. E às vezes eu já aconteci em Deus, eu já estou acontecendo em mim, mas eu não estou conseguindo acontecer lá fora. O que está de errado, pastor? Está faltando o derramamento do Espírito Santo de Deus. O que é o derramado do Espírito Santo? É o seu louvor atingindo os que te ouvem. O que é o derramado do Espírito Santo? É a sua intercessão, a sua oração atingindo os que te ouvem. O que é derramar por fora? O que é o enchimento, o derramamento, transbordar? É a sua mensagem alcançando o coração daqueles que te ouvem. E Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém. Havia uma condição, não adianta, irmão, a parte de Deus Ele vai fazer, mas a minha parte eu tenho que fazer. Primeiro, eu preciso querer. Tem muita gente que ouve falar do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, ele admira quem fala em línguas, ele admira em quem se alegra no Espírito, mas ele não quer. Eu preciso querer. Segundo, eu preciso saber onde é que eu posso receber o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso saber onde é que ele está. O batismo com o Espírito Santo está na presença de Deus, está em Jerusalém. Ele está em Jerusalém. Jerusalém representa, meus irmãos, o lugar da comunhão. A igreja precisa ter comunhão com Deus. Comunhão é o mesmo que intimidade. Tem muita gente que até quer, mas não quer buscar a intimidade com Deus. Ele especificou: fique na cidade de Jerusalém. Jerusalém representa a oração. Jerusalém representa o jejum. Jerusalém representa a busca pela palavra. Jerusalém representa a prática da palavra. Jerusalém representa a humildade. Jerusalém representa a obediência. Jerusalém representa a fidelidade. Jerusalém representa a santificação. Tem muita gente que quer o Espírito Santo, mas não quer se submeter às observações de Deus. Mas nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não adianta. Tem gente que quer buscar o Espírito Santo em lugares que jamais Deus estaria. Quer buscar o Espírito Santo no egoísmo, quer buscar o Espírito Santo no ódio, quer buscar o Espírito Santo na mágoa, quer buscar o Espírito Santo na preguiça espiritual, quer buscar o Espírito Santo, meus queridos, no pecado, na lascívia, querem buscar o Espírito Santo no adultério, querem buscar o Espírito Santo na pornografia, querem buscar o Espírito Santo na idolatria, querem buscar o Espírito Santo na vaidade deste mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quer ser crente diferente, quer fazer a diferença na obra do Senhor, quer ser instrumento de Deus, quer glorificar ao Senhor, quer ser usado pelo Senhor, quer representar o céu, então vem para Jerusalém, porque em Jerusalém haverá derramamento do alto de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus.
Oh, glória! E a Bíblia diz que eles perseveravam. Capítulo 1, versículo 14 de Atos, a Bíblia diz que todos eles perseveraram unanimemente em oração. E ali a Bíblia de oração e súplica. Eles estavam ali em oração e súplica, buscando a presença do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, Deus prometeu, mas você precisa buscar. Deus prometeu, mas você precisa buscar. A salvação é de graça, mas unção custa caro. A salvação é de graça, mas autoridade e poder sobrenatural de Deus custa caro. E tem pessoas que não entendem. Você é salvo, mas não se contenta apenas com isso. Seja salvo, mas seja instrumento de Deus também sobre a face da terra. E a Bíblia diz que eles perseveravam em oração. Oh, glória! Aí a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste era uma das festas anuais que acontecia dentro da nação de Israel. A festa de Pentecoste, ela era após a Páscoa. Ela procedia após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa acontecia a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era a festa de 7 semanas, ou 7 vezes 7, 49. Você contava ali 7 semanas e vinha o 50º dia e acontecia a festa de Pentecoste. Na festa de Pentecoste era oferecido as melhores sementes que tinha a nação de Israel. Primeiro era o trigo. Segundo, meus queridos, era a cevada. Aqueles irmãos ali no dia de Pentecostes semearam o trigo, semearam a cevada, e talvez eles não vão colherem, porque outros colherão. Há 2000 anos atrás aconteceu, praticamente quase 2000 anos atrás aconteceu o movimento de Pentecostes, e até hoje o mesmo Espírito continua operando, o mesmo Deus continua falando, as mesmas ações continuam operando na vida da igreja. E a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, Jesus, quando ressuscitou, ficou quantos dias com eles? 40 dias. Então, se eles estavam lá no dia de Pentecoste, Jesus, 40 dias, então faltava 10 dias para a festa. 10 dias antes da festa, eles começaram a orar. Por isso acredita-se que eles oraram 10 dias. Porque Jesus fica 40 dias, a festa era 50 dias. Então, 40 dias, Jesus é ascendido e eles continuam orando por 10 dias. Acredita-se que cerca de 500 irmãos começaram aquela oração em busca do Espírito Santo. Mas, quando você analisa a Bíblia, apenas 120 permaneceram, 380 desistiram. Diga para o seu irmão, nem todos que começam, terminam. Muitos vão desistirem no meio do caminho. Ah, fulano desistiu, entregou tudo, acabou tudo, parou tudo. E daí, irmãos? A obra continua. 120 está lá. Nós fomos chamados para fazer parte dos 120, não dos 380. Foi o que aconteceu. Muitos começaram com todo entusiasmo, empolgados, né? Todos cheios de alegria. Mas no meio do caminho, porque, irmão, a tendência do buscar a Deus é no meio do caminho haver aquelas dificuldades. Às vezes parece que Deus se cala, que Deus não responde, não está acontecendo nada. Mas você não tem que estar preocupado, tem que continuar buscando. Aí a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Nem todos que começam, terminam. Muitos vão desistir. Segundo, aí a Bíblia diz, e de repente veio. Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto, ou seja, do céu, sejais revestidos de poder. Aí está acontecendo, de repente veio. De repente, está falando que é no inesperado. Diga comigo, inesperado. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Tem gente que acha que tem que ser no tempo dele, na hora dele, do jeito que ele desenhou. A obra é de Deus, e quem controla a obra é Deus. E eles estavam ali, e a Bíblia diz que foi de repente. Não foi na hora deles, não foi no tempo deles, foi no tempo de Deus. A Bíblia diz que de repente veio de onde? Do céu. O problema de muita gente é que eles estão buscando resposta em homens. Homens são apenas ferramentas, homens são apenas instrumento. Quem é verdadeiramente o controlador, o dono da obra e que pode mandar é Deus.
Diga para o seu irmão: o que você quer e o que você precisa vem do céu, vem do céu, vem do céu. Diga com ele: para de gerar. Diga comigo: para de gerar expectativa nos homens e começa a gerar expectativa em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. O que você precisa vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. O homem falha, o homem mente, o homem promete e não cumpre, mas Deus é infalível. Deus, ele promete e cumpre. Ele diz que não há ninguém que possa fazer escapar das mãos dele, operando ele. Quem impedirá? Não podemos ficar esperando nos homens. As nossas expectativas têm que vir de Deus. A Bíblia diz que veio de repente, né? Primeiro, nem todos que começaram, terminaram. Segundo, o tempo não era deles. Terceiro, o que eles precisavam vinha do céu. Quarto lugar, e a Bíblia diz que de repente veio como um som de um vento veemente. Impetou, diga com o seu irmão: a presença de Deus vem com barulho. Tem crente que não gosta de barulho. Tem crente que não gosta de barulho. Irmão, eu quero ver um crente começar a jejuar e orar, para ele não ficar barulhento. Primeiro, que quando você ora e jejua, você mata a carne da vida, o espírito e a alma. Isso quer dizer que você bota fogo no espírito e põe fogo na alma. Porque Deus é fogo consumidor. Ele consome o pecado, mas Ele dá vida. O Espírito Santo é fogo purificador. É como aspecto de se purificar uma joia, o ouro. Quer purificar o ouro? Coloca no fogo. Quer purificar um crente? Coloca ele no fogo do Espírito, que Deus vai queimar toda a impureza e vai torná-lo puro para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não adianta. E a Bíblia diz que veio como um som. Diga ao seu irmão: Deus não é mudo. Quando ele vem falando. Esse negócio de achar que Deus é mudo, Deus fala, irmão. Deus tem voz. Deus não é mudo, Deus fala. E a Bíblia diz que veio como um som de um vento veemente. Diga, meu irmão, veemente. Veemente quer dizer com muita força, com impacto. É como um carro se chocando com o outro. É uma pancada tão grande, é uma explosão. Você sabe o que é? É o seu espírito topando com o Espírito de Deus. Há uma explosão de glória. Não tem jeito. Quando o seu espírito topa com o Espírito de Deus, o amor dele se manifesta em você, a graça dele se manifesta em você, o poder dele se manifesta em você, a bondade dele se manifesta em você, a glória, o poder, a autoridade dele se manifesta em você, a cura de Deus se manifesta em você, a visão de Deus se manifesta em você, a sabedoria de Deus se manifesta em você. É o teu espírito chocando com o Espírito de Deus. É com impacto, é com força, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, Ramasui Cancho. Riaya Maramaya Narama Suikane Bahaya. Yo me kute ke orama. Alamaya Serebe Alama Suikane Bahaya. Iya ne come sike obeseba. Ribeya Alama Suikane Bahaya Bahaya. O Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele deseja nos impactar nesta noite. Ele deseja nos encher nesta noite. Quem tem glória, dá glória. Quem tem da aleluia, dá aleluia. Você não veio aqui para assistir culto, você veio aqui para oferecer culto. Você veio aqui para se relacionar com o Espírito de Deus. Rei que chora manarama subirama. Tem glória de Deus neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmão, eu não posso negar a Bíblia. A Bíblia diz que era língua como que é de fogo. Quem já colocou fogo na boca aqui? Quem tem coragem? Quem tem coragem de colocar fogo na boca aqui?
Você já colocou um machixe quente na boca? Ele é cheio de quentura por dentro. Quando você mastiga, meu amigo, o desespero. E esse fogo, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. O espírito começa a pegar fogo, a alma começa a pegar fogo. Quando eu falo alma, a sua mente, os seus pensamentos começam a pegar fogo, as suas emoções começam a pegar em fogo, as suas vontades e seus desejos começam a pegar em fogo. Aí não tem jeito, aí vem sobre a sua boca língua repartida como que é de fogo. E aí você começa a falar em outras línguas, para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh glória. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pousava sobre cada um. Diga para o seu irmão, a promessa é para todo mundo. Só basta buscar. É interessante você entender, se você buscar, Deus te dá. Fala para o seu irmão, para de assistir os outros falarem línguas e comece a falar você. Comece a falar você. Oh glória! Comece a falar você. E a Bíblia diz que pousaram sobre cada um deles de forma individual. Deus tem uma bênção para cada um de forma particular nesta noite. Versículo 4 para encerrar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro Deus enche, depois Deus transborda as línguas. E aí a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas. Irmão, falar em línguas é falar o idioma do céu. A Bíblia chama de glossolalia. Não vou entrar no texto aqui, mas existia duas línguas ali, uma chamada xenolalia, que era a língua, a variedade das línguas das nações, mas a glossolalia, que é uma língua completamente sapiencial, é uma língua completamente sobrenatural, é transcendental. Não adianta vamos tentar entender a língua do Espírito Santo falando na boca de um crente, a não ser que o próprio Espírito traga o dom da interpretação. Paulo chega a dizer que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Edificar é se construir, é se alicerçar, se fortalecer no Senhor. Aí a Bíblia diz, agora depois de falar a língua, cada um falava conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Você sabe qual é o problema dos cristãos de hoje? É que eles estão falando demais. O Espírito Santo precisa falar na boca dele. Porque enquanto você fala, ninguém ouve. Mas no dia que o Espírito Santo de Deus falar na sua boca, os encarcerados, os detentos irão ouvir a mensagem de Deus que é na sua boca. Os mendigos da rua vão começar a ouvir, a entenderem a mensagem que está sobre a sua boca, sobre os seus lábios. Sabe por que as igrejas estão vazias? Porque os pecadores não estão entendendo a mensagem. Estão vivendo a era da complexidade do Evangelho. Jesus era extremamente simples. Quando Jesus pregava para pescador, ele usava o que? Rede, anzol, barco, o mar. Não era isso que Jesus usava? Quando ele falava para cobrador de impostos, ele falava o que? Sobre moeda, sobre dinheiro, sobre alfândega. Jesus era extremamente versionado a transmitir a mensagem ao coração do pecador. Ele se versionava ao ambiente. Mas hoje, uma complexidade, a gente quer subir no púlpito, quer falar difícil, quer pregar uma mensagem completamente, vamos dizer assim, profundamente teológica, de uma forma que impressiona. Nossa, como ele tem conhecimento, ele usa umas palavras difíceis lá, você viu? Como ele é os vernáculos da língua hebraica, do grego, do aramaico, os vernáculos, da língua portuguesa. Você viu como é que ele fala disso? Aí daqui a pouco até os demônios vão começar a pegar o dicionário, na hora que mandaram, ele falou o que mesmo? Pega o dicionário lá para dizer, não estou entendendo. Nem os demônios vão entender mais o que esses camaradas estão falando por aí, porque estão pregando tão difícil. Se está dessa forma, imagine pecador. Pecador quer saber, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está à destra de Deus, só Ele que salva, o sangue que Ele derramou foi para a salvação do pecador. Nós estamos pregando aí, irmão, os pães de Jesus, o Jesus que dá casa, o Jesus que dá carro, o Jesus que abre porta. Agora nós estamos pregando o Jesus dos pães, os pães de Jesus alimentam a fome, mas o Jesus dos pães, ele alimenta a alma para a eternidade de Deus. Fica de pé. A Bíblia diz que cada um falava conforme o Espírito Santo de Deus falava. Aí eu pergunto para você, quem é que está falando muito lá na sua casa?
O Espírito Santo de Deus, quando alguém fala que lhe odeia, o Espírito Santo fala, ame ele mais. Quando alguém lhe faz alguma coisa, aí o Espírito Santo fala que perdoe ele mais. Quando alguém lhe provoca raiva, aí diz assim, tenha mais paz e mais paciência e tolerância com ele. Quando alguém começa a lhe perseguir, o Senhor fala, ora mais por ele. Aí eu te pergunto, quem é que está falando em nossos lábios? Eu perdoo, mas andar comigo nunca mais. É ele de lá e eu de cá. Diga para o seu irmão, lá no céu só tem um coral e só tem um regente, e todo mundo vai cantar junto. O povo toma ceia com raiva de mal com o outro, mas aqui eu encontro o Espírito Santo falando na boca do povo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, semana que vem é Santa Ceia, procure ele nessa semana. Pega essa mensagem, contextualiza lá, guarda lá no seu coração e começa a dizer, Jesus, eu preciso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e me ajuda a perdoar o meu irmão, e comece a falar nos meus lábios.